Amém. Amém. Gostaria de chamar hoje a ilustre presença do nosso querido pastor Abimael Pessoa. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. IDPB Catedral Nova Luz. Acertei, pastor? IDPB Catedral Nova Luz? Acertei em cheio. Uma igreja maravilhosa. Tenho amigos pessoais lá naquela igreja. O Jafé, principalmente o Jafé e a Adriana, são meus amigos pessoais. O Felipe, filho dele, também são meus amigos. Então, é uma honra. O pastor Abimael já esteve algumas vezes aqui. Ele está voltando agora para nos abençoar. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar pela vida do pastor Abimael. Senhor, nós te agradecemos por este homem, Senhor Jesus, por aquilo que tu fazes nele e através dele. Tem abençoado a todos nós, a IDPB de uma maneira geral e esta nação, Senhor. Nós te agradecemos porque a habilidade, a capacidade, os dons e os talentos que tu entregaste para ele, Senhor Jesus, ele tem usado todos esses anos, Senhor Jesus, para a propagação do teu reino. Nós estamos aqui para abençoá-lo com toda sorte de bênção, Senhor. Te pedimos que neste momento, aqui, neste lugar, Senhor, os teus anjos estejam acampados, não permitindo qualquer distração, qualquer perturbação, Senhor, sono, qualquer coisa que venha tirar a concentração, que venha roubar a palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Que aquilo que for falado aqui nesta noite, for pregado, nós sabemos que vem do Teu Espírito Santo. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para ouvir e essa palavra venha frutificar em nós e saiamos daqui diferentes. E é em nome de Jesus que nós oramos, Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Uma alegria pela primeira vez retornar aqui depois do falecimento da finada pastora Marluz. Estive aqui algumas vezes enquanto ela estava à frente dessa obra de Deus. Recebi com muita alegria poder retornar e cooperar com a obra do Senhor aqui. Uma bênção. A igreja tem um futuro muito abençoado. Vocês têm tudo aí para deslanchar aqui no bairro do Parque 10. Como eu cheguei mais cedo, que eu não sabia que horário que era, na verdade, nem sabia se eu ia pregar, porque ela falou comigo uma vez. Eu falei, tá tudo certo. E depois eu disse, rapaz, será que... Falei para a esposa, olha, eu vou lá, eu vou cedo. Se for 8 horas, eu chego antes. Se for 7 horas, eu estou dentro do horário. Então, para não correr o risco de chegar atrasado ou perder alguma coisa, então eu cheguei bem cedo. Aí eu cheguei, eu e outro irmão aí abrimos e estava abrindo a igreja. O irmão não conseguiu, rapaz, eu vou dar uma volta no bairro. E aí eu fui dar uma volta no bairro para ver. Aí o irmão me disse que era 8h30. Então vou dar uma volta e depois eu volto. Então, e percebi alguns desafios para todos vocês aqui, né? Vocês têm um desafio enorme. Primeiro, esse terreno do lado aqui seria automaticamente do Senhor, né? Amém? Amém? Os irmãos não têm fé não, né, irmãos? Segundo, esse outro ali que parece que era uma churrasqueira, né? Uma churrascaria. Amém? Vocês têm esses desafios e muitos outros. Eu costumo dizer que o mais interessado em a obra de Deus crescer é o próprio Deus. É assim que eu penso, é assim que eu acho. E pronto, acabou-se. A obra é dele, não é minha. Estou aqui para fazer a vontade dele. O que eu tenho que fazer é a minha parte, é partir para cima, é fazer o que eu posso, é buscar Deus, é jejuar, é orar, é fazer um planejamento. Tudo que eu posso fazer humanamente, falando, eu tenho que fazer, porque o anjo do céu não vai escrever para mim nada não. Eu tenho que fazer. Foi para isso que ele me deu inteligência, disposição, saúde, entendimento e por aí vai. Então vocês têm esse desafio. Eu espero que vocês encarem esse desafio
uma hora eu posso falar da IDPB Catedral Nova Luz, que eu acho que vocês não conhecem, do desafio que nós enfrentamos lá. Por isso que o que eu estou falando tem sentido, tem know-how, tem lastro, para que vocês sigam em frente. Amém? Obviamente que não é a palavra que eu vou dar hoje. A palavra que eu vou dar hoje está em Hebreus capítulo, ou melhor, em Gênesis capítulo 2. Se você puder abrir, os irmãos que estão descansados puderem ficar em pé. Se estão em forma, fiquem em pé. Só é apenas um versículo, mas que vai se estender aí pela Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quem não achou, diga amém. Então vou esperar ter uma irmã que não achou. Então, se você dormir na minha pregação, eu sempre faço pegadinha, irmãos. Isso é natural, meu. Então o pessoal sempre cai porque aí fica pensando aí em algumas coisas, como o Big Brother, né, que nenhum crente deveria assistir, nem a Globo, por exemplo, fica pensando nisso, aí acaba falando besteira, né? Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a gente vai ficar só nesse versículo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Todos leram comigo? Eu vou repetir de novo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos e somos gratos a Ti por estar aqui nesta manhã. O melhor lugar que nós podemos estar em nossas vidas é na Tua casa, Senhor, te adorando em comunhão com os nossos irmãos, em paz, Senhor, com o coração puro e as mãos limpas. Graças te damos por esta manhã. Que o Senhor possa nos usar com a Tua palavra e que a Tua palavra seja plantada em nosso coração, frutificar e dar muitos frutos. Assim nós oramos. Amém, amém. Obrigado, irmãos. Os irmãos que estão cansados podem sentar. Glória a Deus, né? Eu quero falar hoje do Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. O último hino cantado aqui falou sobre o Espírito. Espírito enche a minha vida. Não foi isso? Espírito Santo enche a minha vida. O Espírito Santo é o que está na terra hoje. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse texto que eu acabo de ler, a gente começa a entender o seguinte: quem é o homem antes do Espírito Santo? O que é o ser humano sem a presença do Espírito Santo em sua vida? O texto ele me dá entendimento de que o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é um homem morto. Quando eu falo morto espiritualmente. Ele é uma estátua. Ele é alguém que não sabe, que não tem razão de ser e de viver, porque o Espírito Santo não está atuando nele. E isso no texto está muito bem subentendido. O Espírito de Deus, que Deus soprou, que é fôlego de vida, que dá vida para o ser humano, é o Espírito Santo de Deus. E, portanto, se o Espírito de Deus não está no ser humano, ele está morto espiritualmente. Ele está andando em trevas. O Espírito Santo nos dá essa diferença. Sem ele, o ser humano vive nas trevas. Com ele, ele vem para Deus, ele volta para Deus. Então, o sopro de Deus traz vida para todos nós. O sopro de Deus nos faz ser diferenciado e nos dá ânimo, coragem para avançar e prosseguir. E a gente vai ver alguns textos aqui
poucos textos, só 4 textos, para você ver como o Espírito Santo de Deus atua em nossas vidas, nos fazendo pessoas intrépidas para pregar o Evangelho, para testemunhar, para avançar, para guerrear. É a presença do Espírito Santo de Deus. Lembrando apenas, aqui no capítulo 1 de Gênesis, se você prestar atenção, capítulo 1 e versículo 2, se você quiser abrir, você abre, é logo aí depois de Apocalipse, antes de Apocalipse. Então, capítulo 1 de Gênesis fica antes de Apocalipse, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui ele nos dá um entendimento de que, sem o Espírito de Deus, a nossa vida é bagunçada, a nossa vida não tem sentido, a nossa vida é um abismo e a nossa vida é trevas pura. E no versículo 3, ainda no capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E o que tem a ver com o Espírito Santo de Deus? No versículo 2, a terra era sem forma e vazia, o Espírito estava pairando, ou seja, não estava na terra, mas estava acima. E quando Deus, através da sua palavra, ordena, diz que haja luz e houve luz, que é o versículo 3, quem é que vai atuar nessa hora? O Espírito de Deus que está pairando sobre a terra. Ele vem e começa a iluminar tudo e colocar ordem na casa. O Espírito Santo de Deus é aquela pessoa que coloca ordem em nossa vida, em nossa casa, na igreja, onde você estiver. As pessoas, do modo em geral, que não tomaram a decisão com Cristo, as suas vidas vivem em trevas, as suas vidas não têm sentido e as suas vidas não têm paz. Quando eu falo a melhor paz que tem é a paz interior, é o Espírito Santo de Deus que nos dá isso. Ele que nos diferencia do mundo em que nós estamos vivendo. A paz que, apesar das guerras exteriores, dos problemas interiores, nós temos paz em Cristo pela presença do Espírito Santo em nós. Amém? Então o Espírito Santo, ele coloca ordem no caos. Você pode ter certeza disso. Você pode ver uma pessoa que vive sem Deus e que, óbvio, quando a gente toma decisão com Cristo, quem vem atuar em nossas vidas é o Espírito Santo, colocando ordem nos caos e nos dando direcionamento a partir desse momento, o caminho que nós devemos seguir. Então, Gênesis 2:7, ele nos mostra como seres humanos que somos, que Deus ele colocou em nós o espírito de vida através das suas narinas. Quem tem nariz, diga amém. Porque ele colocou, ele fez. E para que é? Para você respirar, para você se mover, para você andar, para você viver. Na época do Covid, o grande problema foi o problema de respiração. Faltou respiração para as pessoas morreram. O Espírito de Deus, ele nos dá oxigênio dele, de Deus, para que nós vivamos. Se faltar isso, a gente morre. A gente não vai conseguir viver nesse mundo. Há também um outro texto interessante que eu gostaria que você abrisse, é Ezequiel. Por favor, abre em Ezequiel. Vamos ficar em pé, irmãos? Ezequiel capítulo 37. Eu vou pedir para o pessoal da mídia não colocar ainda o texto, porque senão os crentes ficam mal acostumados, ninguém nem abre mais a Bíblia, espera aí o data show. Então a gente tem que primeiro abrir a Bíblia, depois que todo mundo se acostumar com a Bíblia, manusear a Bíblia, ele coloca, né? Então Ezequiel capítulo 37, também tem um texto muito parecido com esse que eu acabei de ler. 37, a partir do versículo... deixa eu ver aqui, versículo 1. Pode colocar. Todo mundo achou aí? Ezequiel é depois de Gênesis, tá, irmãos? Então, para ficar fácil para vocês, vocês pegam o Gênesis e vão procurando. Todos acharam? Eu faço questão que os crentes leiam.
Isso é importante você ler, irmão. Não espera só o pregador ler. Você precisa entrar em contato com a palavra, ler a palavra, para que ela fique gravada na sua mente, no seu coração. Então, você lendo e ouvindo, fica mais fácil de você gravá-la. Amém? Amém? Vendo, ouvindo, falando, a palavra de Deus grava em nossas vidas. Ezequiel capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Vou repetir esse texto aqui porque tem a ver com a pregação. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Viu como o Espírito Santo dá vida? E aí continua: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. De novo, o Espírito Santo está dizendo, o profeta está profetizando, que o Espírito do Senhor trará vida a ossos secos. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então estava formado o ser humano, estava aqueles ossos secos começaram, devido à profecia, eles começaram a se juntar para voltar ao ser humano que era antes. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremos. Podemos sentar, irmãos. Amém? Aleluia. O ser humano sem a presença do Espírito de Deus são ossos secos, totalmente secos. E o que significa isso, pastor? É aquela pessoa que você conhece e você fala: não tem mais jeito, isso aí já era, essa pessoa não se recupera mais, essa pessoa vai morrer assim nesse mundo, nessa vida de pecado, de escravidão. Só que o nosso trabalho como igreja, o teu trabalho como servo de Deus ou serva de Deus é profetizar. Você é a boca de Deus que Deus quer usar para profetizar aos ossos secos, as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados e que aos nossos olhos humanos não tem mais como voltar a viver. Você precisa ser a boca de Deus. Lembra lá em Gênesis 2:7, que o ser humano, antes de se mexer, ele também era uma pessoa não tinha vida. Gênesis 2:7, Deus mostra isso, o antes e depois. E aqui também mostra o antes e depois. Um exército de pessoas mortas e secas. Significa dizer que ele está mandando uma mensagem já fazia muito tempo. Ossos secos, ossos humanos secos. Não sei se você já viu, mas eu já vi. Não é possível que haja ainda solução, respostas para esses ossos secos, pois eu digo para você que para Deus não há nada impossível. Você acredita nisso? Você acredita na palavra de Deus? Você crê?
E quando a gente crê na palavra de Deus, a gente precisa a prova cabal de que nós cremos na palavra de Deus é que nós a obedecemos. Se nós ouvimos, nós falamos, mas nós temos que praticá-las. Obedecer a palavra de Deus é algo que diz para Deus que nós cremos na sua palavra. Porque se nós ouvimos a palavra, se nós cremos e nós não a praticamos, nós somos hipócritas. A Bíblia nos chama de pessoas insanas e que Deus vai pedir conta. É uma pessoa que tem a sua casa construída sobre areia, porque ouve a palavra, constrói sobre areia. Ainda domingo eu preguei sobre isso, e vem o vento, vem a tempestade, vem as tribulações, vem as lutas, vem os ataques, e essa casa cai. E é por isso que há milhares de pessoas que abandonaram a fé, porque suas casas foram feitas lá na areia. Isso significa dizer que ouviram a palavra, até aplaudiram a palavra, mas não obedeceram e não praticaram. Então hoje, nesta manhã, nós estamos ouvindo a palavra e Deus está chamando você para ser o profeta dele, a profetisa dele, para profetizar a palavra de Deus nos vales de ossos secos do Parque 10. Quantas vezes você já fez isso? Por isso que eu falei, o desafio de vocês é enorme. Mas começa com a sua boca, começa com a sua disposição, começa em você obedecer a palavra. E eu profetizo, Deus. Eu profetizo que o rapaz do restaurante ali da frente vai se converter. Eu profetizo que esse terreno o Senhor nos dará. Eu profetizo que o vizinho da esquina vai se converter. Eu profetizo que o bêbado que está jogado ali vai se converter. Eu profetizo ossos secos. Ossos secos, venham nervos. Ossos secos se juntem. Ossos secos, venha. Ó Espírito Santo de Deus, entre nele. Quantas vezes você fez isso? Nossa boca é para fazer isso. A nossa boca não é para amaldiçoar as pessoas. A nossa boca não é para xingar a esposa, o marido, os filhos. A nossa boca não é para destruir. A nossa boca, a nossa vida é para profetizar vida às pessoas. Ezequiel olhou os vales dos ossos secos. E você se prestou atenção no texto. Deus fala, é possível esses ossos reviverem? Você acha que tem algo impossível para Deus? Não tem, irmãos. Escute, não tem. Você já viu o osso seco voltar a ser gente? Você já presenciou alguma vez? Pois eu digo para você que eu já. Não uma vez, mas 3 ou 4 vezes. Mas como, pastor, você ouviu isso? Eu, além de pastor, eu trabalho num centro de recuperação de dependente químico. Você sabe que esse pessoal é um pessoal gente boa, né, irmãos? Não sei se alguns de vocês querem levar alguns deles para casa. E muita gente tem um discurso bonito. Nós temos que cuidar desse pessoal, tem que dar chance para eles. Mas ninguém quer levar para casa. Já viu esse discurso? Discurso hipócrita, mentiroso, falacioso. Deixa eu contar uma historinha que eu fiz parte, ninguém me contou. Em 2018, quando eu comecei a trabalhar lá no Instituto de Acolhimento Haja Luz, no primeiro dia que eu chego lá, tem um rapaz barbado, tocando, magro, foi para lá para tentar sair da vida, literalmente um osso seco. Com o passar dos meses, eu fui acompanhá-lo, fui ouvir sua história.
Para vocês terem uma ideia, o estado daquele rapaz, ele morava, você conhece a Manaus Moderna, que Manaus não tem aquela, na beira ali do Rio Negro, não tem aquela proteção, ele morava ali debaixo de papelão, eu morava aqui, ele me levou lá posteriormente, era aqui o meu lugar, dia e noite morando lá. Cocaína era farinha que eu gosto de comer com peixe. Eu estou até levando uma agora para comer com peixe meio-dia. Eu vivia, respirava, comia, tomava café, almoçava e jantava. Cocaína. Tem a foto dele. Você olhava, você via osso. Estava nos últimos dias da sua vida. E nesse estado ele acabou procurando ajuda. E o resultado dessa história, que se você olhar a foto dele e você encontrar com ele hoje, nunca você vai reconhecer que é aquela pessoa. Já faz alguns anos que ele saiu, casou, hoje é um empresário. Mas alguém teve que profetizar na vida dele. Alguém teve que crer e obedecer a palavra e dizer, tem jeito. Vai sair, Deus vai restaurar, Deus vai transformar. Não tem, você tem que sair, vamos junto. Palavra de Deus, oração, acompanhamento. Hoje é uma outra pessoa e canta muito bem, por sinal. Mas você precisa se levantar, igreja, como boca de Deus, como profeta do Senhor, e profetizar na vida das pessoas que são ossos secos, que pode ser teu pai, tua mãe, teu tio, aqueles que ainda não conhecem Jesus e que aparentemente eles acreditam que estão vivendo uma vida, a melhor vida deles, e não estão, porque estão correndo o risco de morrer sem Deus, e o risco de se morrer sem Deus, irmãos, é morte eterna. É fato. Então você precisa levantar e falar como esse homem de Deus, profeta Ezequiel profetiza, ossos secos, entrem nervos, ossos secos, se juntem os ossos secos, eu profetizando a vocês. E o mais interessante, depois de tudo isso, no versículo 8, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Era um ser humano, perfeito, mas não havia neles espírito, não havia vida. Não havia direcionamento, porque é o Espírito Santo que nos dá direcionamento, que nos orienta e que nos dá sentido para a vida. Por que você acredita que as pessoas se suicidam? Se você vai ali na ponte, tem um monte de bilhete, um monte de gente se matou na ponte. Um dia eu estava lá no culto, no domingo, antes de começar o culto, como eu chego cedo aqui, eu chego cedo também lá. Não tem essa, não. E uma mãe, uma avó, na verdade, chegou comigo e disse assim: pastor, o senhor soube o que houve com a minha neta? Não sei nada. Eu não vou atrás de conversa dos outros, não, estou nem aí. Pois é, pastor, aconteceu. Minha neta ia se enforcando. A menina deve ter uns 13, 14 anos. Sério? Sério. Ia se enforcar. Por que o senhor acha que isso acontece? Vou lhe dizer para a senhora o que acontece. Ela tem uma dor tão grande na alma que ela precisa falar para alguém, mas ela não confia em ninguém. Então ela só vê a solução de se matar porque ela quer sair dessa dor, porque a pior dor é a dor na alma, é a angústia. A angústia na alma é terrível, mata as pessoas, irmão. Todas essas pessoas que se matam, elas estão angustiadas em suas almas. E ela olha para um lado, olha para outro e não vê quem possa dizer assim: olha, eu estou assim, porque se eu falar isso, o que vai acontecer comigo? Vão me matar, vão jogar pedra. Não tem um pessoal que tem uns crentes, irmãos, que é impressionante. Não só crente, tem alguns líderes religiosos, parece que eles não sei o que eles fazem com a Bíblia, mas eles acreditam que eles são
o mais santo de toda a terra, o mais poderoso, o intocável, nunca pecaram na vida, nunca fizeram nada contra Deus. Então deixa eu lhe falar um negócio. Nós, todo ser humano que está nessa, todo sem exceção, nós estamos debaixo de uma natureza caída. Você ouviu? Você e eu fomos gerados por nossos pais que eram caídos, pecaminosos. Nós somos pecadores. Não sei se você entende. Nós somos pecadores. O que o senhor quer falar com isso, pastor? Mas eu tomei uma decisão com Cristo, amém, glória a Deus. Mas o fato de você ter tomado a decisão com Cristo, você não virou anjo, ou virou? Você é anjo? O que você está fazendo aqui nessa igreja se você é anjo? Eu falei isso para uma irmã. Eu vou para uma igreja, porque essa igreja aqui tem um pessoal que é assim, né? É pecador, que não sei o quê. Eu disse, tá bom, a senhora vai para outra igreja. Essa igreja só é anjo lá? Porque se for só anjo, a senhora, por gentileza, me avise que eu quero ser membro nessa igreja. Eu quero nem ser pastor, já está bom demais. Quando é que a igreja vai entender que nós vivemos debaixo de uma natureza caída, desde que nossos pais, Adão e Eva, pecaram e toda a sua descendência pecou. E o segundo Adão vem e nos restaurou para que vivamos para Deus, para que tenhamos vida eterna, mas nunca deixamos de ter a nossa natureza caída. Nunca deixamos de ser pecadores. Nunca. E o que me prova isso, irmão? Tem tanta prova, eu vou te dizer algumas delas. Primeiro, você é ser humano, ou não? Todo ser humano é pecador. Tem jeito. Segundo, vocês estão todos vestidos, não estão? Todo mundo de roupa? Você sabe por que a gente usa roupa? Porque lá no Éden o ser humano pecou. E Deus teve que providenciar uma roupa para o ser humano. Porque está debaixo do pecado. A tua vergonha em andar nu é porque você é pecador, pecadora. Não tem jeito. Agora, pela graça e a misericórdia de Deus, através do segundo Adão, o Filho de Deus vivo, que morreu na cruz, nos resgatou, nos perdoou. E a diferença está exatamente aí, em que nós somos pecadores, mas nós reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos que precisamos da graça, do perdão, da misericórdia do Altíssimo, senão nós estamos perdidos. Por isso que eu disse, a gente não pode olhar uma pessoa que vive aí no mundo, nós acreditarmos que somos superiores a eles. A gente tem que ficar caladinho e fazer o que Ezequiel fez. Senhor, eu quero profetizar vida. Senhor, eu profetizo vida nesses ossos secos, Espírito de Deus. Nós estamos vivendo hoje nesse tempo, um caso, eu acredito que vocês estão acompanhando, aquele cachorro-orelha que foi brutalmente assassinado. Vocês não estão ouvindo? E o pessoal se levantou, o negócio está pegando, os garotos são filhos de papai, cheio de grana, o pai tem dinheiro, o negócio está pegando. Sabe por que eles fizeram isso? Porque são pecadores. Não entenderam que a criação de Deus, a natureza que nos rodeia, foi uma criação de Deus e Deus nos colocou como coroa dessa criação para cuidar dessa natureza. Homens sem Deus, homens pecadores não arrependidos, não tem dó, não tem compaixão, não tem misericórdia e arrebenta mesmo. Inclusive lá em Provérbios capítulo 10 ou 12, diz que a gente tem que cuidar dos nossos animais. Mas eu pergunto de você, você sem Deus está isento de fazer algo pior? Hã? Você sem Deus, sem o sangue de Cristo na tua vida, você está isento de fazer algo pior?
ou parecido? Não. É a presença do Espírito de Deus em nossas vidas que nos faz diferente e nos alerta para os pecados que nós cometemos e nos leva a pedir perdão dele. É o que não acontece com um pecador não arrependido. Mas nós continuamos pecador porque nós continuamos pecando. A Bíblia fala isso. E esse texto de Ezequiel profetizando o Espírito de Deus, e ele me disse, profetiza ao Espírito, versículo 9, profetiza ao Filho do Homem, ordem de Deus, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vendo os quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. A vida está no Espírito Santo de Deus. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus. Tem um hino, enche a minha vida, não é isso? Agora imagina o Espírito Santo de Deus encher a tua vida, o que você não vai fazer para ele? A gente canta, a gente ora, mas a gente tem que esperar. Espírito Santo, eu profetizo, enche a minha vida. Para que ossos secos, vales dos ossos secos, se tornem pessoas vivas. Não somente pessoas, por isso que aqui no versículo 9, eu destaco que já estava pronto, as pessoas já estavam tudo certinho, mas não tinha vida. Ó Filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Em nome de Jesus, que você possa ter isso na sua mente, no seu dia a dia, no seu trabalho, ó Espírito Santo de Deus, eu profetizo para que o meu vizinho, para que aquela fulana, para que aquele marido, aquela esposa, aquele filho, o filho que está nas drogas, irmãos, tem jeito, quem está nas drogas tem jeito, profetiza, vai viver, está morto, mas vai ressuscitar, amém? E eu quero terminar a minha fala aqui com mais um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo. É um texto que vocês conhecem bastante. Segunda Timóteo, capítulo 3. Vamos ficar em pé para os irmãos não dormirem? Eu entendo os irmãos dormindo. É cedo, conta que é cedo, é 8h30. O ar-condicionado nos faz encolher, que é frio. A voz do pastor é branda, é mansa. Então eu estou pronto para dormir, coração de ninar, né? O pastor falando, vou dormir com a maravilha. Tem um café ali atrás te esperando, aproveita. Mas deixa eu terminar aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos repetir comigo, eu lendo e você repete. Na minha versão aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Os cansados podem sentar, por favor. Pode sentar os cansados. Eu sei que vocês estão cansados mesmo. Aleluia. A palavra inspirada no versículo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada, ela não é a palavra mais apropriada para o texto. No grego, a palavra é teopneutos, teo de Deus, pneutos de espírito.
Então, fazendo uma leitura, com uma leitura no grego já, então ela ficaria assim: toda a escritura é divinamente soprada por Deus, pelo Espírito de Deus. Toda a escritura, eu estou falando da escritura, irmãos, daquilo que você tem aí na sua mão. Toda a escritura é soprada por Deus, o Theopneutos. E todo sopro de Deus gera o quê, irmãos? Gera o quê? Vida. Lembrou lá de Gênesis 2:7? Foi exatamente isso que Timóteo está escrevendo. A palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é falada, quando ela é refletida, quando ela é ensinada, ela vai soprar o quê? Fala comigo, vida. Você sabe por que muitos crentes têm 20, 30 anos na igreja e nunca mudam? Você conhece crente assim? Pois eu conheço. Porque a palavra de Deus, ela vem para a casa de Deus, mas a palavra de Deus não faz parte da vida dela. Ela até lê a palavra uma vez na vida, na casa de Deus, ela talvez ouça a leitura, talvez, porque se estiver pensando no café que está ali atrás, ou no almoço daqui a pouco, ou na programação da televisão, da Globo Lixo, não vai adiantar nada. Você sabia que a palavra de Deus, quando ela é bem utilizada, ela traz cura e traz vida para quem tem depressão? Você acredita nisso? Ela traz cura e traz vida para quem tem TDAH. Você acredita nisso? Ela traz cura e traz vida para quem tem ansiedade. Ela traz cura e traz vida para quem tem esquizofrenia. Eu vou fechar a palavra aqui. Quando você for sair por aí e você conhecer pessoas, que eu sei que ao redor de nós está todo mundo doente. Na igreja o povo está doente. Amém? Ninguém disse amém. É óbvio. A igreja é lugar de pessoas doentes. Tem alguns crentes que eu acho que eles têm um cérebro trocado. Só pode ser. Como eu disse lá na igreja, irmãos, só uma pergunta. Se a igreja não tem resposta para as pessoas, vocês acham que o hospital vai ter? A dor na alma? Você acha o quê? Que a terapia terá? Você acha o quê? Que a psicologia terá resposta para a dor na alma do ser humano? Você acredita que eles têm? A igreja é a resposta de Deus para a dor na alma do ser humano, irmãos. E o que Deus usa é a sua santa palavra, que os crentes não querem ler, não querem meditar, não sabem nem manusear. Até o século XVIII, as pessoas que tinham seus problemas nas almas deles, eles recorriam aos pastores, aos padres. Depois, nos Estados Unidos, um grupo de psicólogos reuniu os pastores mais famosos num hotel, pagaram um cafezão maravilhoso e disseram assim: vamos fazer um acordo aqui, os profissionais com a igreja. Nós, os profissionais, cuidamos da alma do povo. O médico cuida do corpo. E vocês, pastores, cuidam do espírito. Foi a maior burrice que a igreja fez. Porque a única ferramenta que atinge a alma do ser humano é a palavra de Deus através do seu espírito. E nós abandonamos isso. Um dia que você vê alguém com depressão, se você tiver com... Primeiro, as pessoas não sabem nem o que é depressão, né, irmãos? É impressionante que eu estou deprimido. Você está deprimida?
estou depressivo. Como assim? Não tem noção o que é depressão. Existe e é perigoso. Quem é que resolve? Se você souber usar a palavra. Está cheio de texto. Portanto, eu termino com um testemunho, usando 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente soprada pelo Espírito de Deus. Uma jovem que lá de Brasília tinha uma colega e ela cursava mestrado na Universidade de Brasília, a UNB, as duas. E elas tinham uma dissertação a ser feita. E no final das contas, uma delas foi aprovada no mestrado, tirou o título de mestre, a outra não. O problema é que essa moça que tirou o título de mestre, ela tentou se matar. Tomou muitos remédios e acabou na UTI. Ninguém sabia por quê. Ninguém sabia por quê. Os médicos passaram remédio, mas ficavam na UTI. Estava entre a vida e a morte. Mas uma serva de Deus pediu para visitá-la. E o Espírito de Deus falou para ela, lê 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ela não entendeu, mas como eu vou ler para uma pessoa que está praticamente morta, respirando por aparelho? O Espírito de Deus, o Espírito Santo falou, lê para ela, lê a palavra, lê isso aí, ela leu. No outro dia, depois de dia, voltou lá, foi voltando, e o que ela fazia? Só lia a palavra. Saiu da UTI, foi para a enfermaria. E foi ficando boa. E ficou boa. Uma vez que ela estava boa, pergunta, o que aconteceu? Os pais dela, felizes porque ela tinha recebido o título de mestre, aí ela confessou. A minha dissertação do mestrado, eu copiei da minha colega que me ajudou. Eu consegui o título de mestre em cima do trabalho dela, em cima da proposta dela, e ela não conseguiu, eu consegui. E eu fiquei muito mal nisso, dor na alma. E ela se lembra, mas alguém veio na UTI e leu a palavra para mim. Aí na UTI ela começou a se arrepender dos seus pecados. E Deus começou a fazer a obra. A dor na alma mata o físico. A dor na alma destrói tudo, irmãos. E a única maneira de resolver, pelo amor de Deus, está na sua mão. A palavra de Deus. O sopro de vida. 2 Timóteo 3,16 de Gênesis Apocalipse é sopro de vida. Por isso eu digo para você, profetiza vida na vida das pessoas. Amém? Vamos ficar em pé, convidar a nossa irmã para me receber aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nesta bela manhã, tão maravilhosa. Sou muito grato a Ti por essa oportunidade. Que o Teu Espírito Santo possa ter falado com os irmãos e que eles possam ser usados como profetas e profetisas de Deus nesse bairro. Não somente nesse bairro, em suas casas, suas famílias, nas escolas, no trabalho, onde forem. Que possam usar bem a palavra de Deus. Que manejem bem a palavra do Senhor. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Amém, irmãos.
pastor Abimael não vai embora ainda, ele vai ficar, então, assim que terminar o culto, vá lá, abençoe ele. Se você também tiver uma oferta aí, aproveita que hoje é dia 1º, já pegue o Pix dele, entregue uma oferta, porque o pastor Abimael tem sido um grande guerreiro na defesa da fé, falando sobre o Senhor Jesus há muito tempo. Amém, meus irmãos? Você que já pegou, já preencheu o seu envelope, nós vamos para o momento da oferta. Pode deixar o fundo musical. Nesse momento, você que ainda não pegou, no grupo da igreja nós temos a chave Pix lá, copie e cole no seu banco, é fácil. Dá trabalho? Então, ali atrás nós temos o QR Code da conta da igreja. Daqui a pouco o pessoal vai colocar aqui no telão o QR Code, ali na TV também vai ter o QR Code. Tem todas as formas para você contribuir, para você ofertar. E eu peço que você sempre coloque ou no seu envelope ou envie comprovante, para a gente também saber o que é que você está enviando. Ah, Tabita, quero enviar R$1.000 para ti, exatamente para ti. Aí você coloque lá, é para Tabita. Amém, irmãos? Já estou profetizando, tá vendo? Estou soprando na sua mente isso aí. Mas está aqui também. Já pegou o seu envelope? Pegue o seu envelope. Pode pegar um envelope normal, pode pegar um envelope de oferta de consagração. Coloque aí na sua mão agora o seu envelope. Vamos lá, todo mundo. Ah, Tabita, eu não trouxe agora. Coloque a mão no seu coração. Ou então, sopre sobre as suas finanças. Nós já pregamos aqui, nós já falamos aqui. Nós não entregamos nada para Deus que Ele não nos tenha dado primeiro. Amém? Quando Noah perguntou, tia, a senhora vai dar isso aqui? Eu falei, não, eu estou devolvendo para o Senhor uma parte só. Uma partezinha daquilo que Ele me deu e me abençoou durante o mês. Então, aquilo que você vai entregar hoje, aquilo que você está entregando durante essa semana, durante o mês, é aquilo que o Senhor já te deu em abundância. Amém, meus irmãos? E se há alguma falta, se alguma coisa está acontecendo, não está nos trilhos, entregue a sua vida financeira ao Senhor. Converta não só o seu coração, converta o seu bolso, o seu trabalho. Aquilo que você tem de sustento é o Senhor que derrama sobre a sua vida. Amém? Por isso nós somos gratos, por isso nós devolvemos ao Senhor em oferta, em gratidão. Então levante aí, coloque o seu envelope na sua mão e vamos orar, consagrando ao Senhor aquilo que já é dele e nós estamos devolvendo para ele. Senhor Jesus, nesta manhã, nós estamos aqui alegres, Pai, satisfeitos, Senhor, agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem feito nessa igreja, Senhor. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem sido maravilhoso conosco, Pai. Tem nos abençoado, tem abençoado os irmãos com emprego, tem abençoado os irmãos, Senhor Jesus, com fartura, com alimento na sua despensa. Aqueles que têm, Senhor, tem repartido com aqueles que têm pouco. E nós te agradecemos porque foi assim que tu nos ensinaste, Senhor, a compartilhar, a repartir, Senhor. Por isso eu te peço nesta manhã, olhe, Senhor, para aquele irmão que hoje não conseguiu trazer sua oferta, aquele irmão que talvez esteja passando por um aperto, aquele irmão que esteja, Senhor, em dúvidas. Fale ao seu coração através do seu Espírito Santo, Pai. Fale com ele nesta manhã. Abra a porta de emprego, Senhor. Abra aquela oportunidade que ele está tanto orando, Senhor, que ela está tanto precisando. Abra essa oportunidade e que nunca falte, Senhor, alimento na despensa e principalmente um coração quebrantado, um coração contrito, Senhor. E como oferta agradável a Ti, nós oferecemos a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso bolso, Senhor, nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, para Ti. Recebe o nosso louvor e recebe a nossa adoração como oferta agradável a Ti, em nome de Jesus. E agora, em alegria, você já pode trazer sua oferta. Vamos fazer. Pode trazer, irmão. Fique despreocupado. Ninguém vai roubar, não vai. Bora, vamos. Vem, Senhor, encher este lugar. Bata palma. Com tua glória, com tua venha com alegria, venha feliz, venha sorrindo. Com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir.
Vem e abraça. Vem e abraça. Só os que estão cansados fiquem sentados. Quem está alegre fica de pé. Quem está alegre fica de pé. Não abaixa o som não, não abaixa não. Aumenta o som, aumenta o som. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. É até o refrão pra gente ver quem vai estar acordado. Eu conto os Quem tá contando segundos? só pra te encontrar. Agora eu quero ver, hein? Quando estou em tua presença, dá vontade de pular. Dá vontade de Vamos lá, dançar. dançando. Dá vontade Gritando. de gritar. Agora. Dá vontade de correr Pulando. diante de ti. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Dá vontade de Dá vontade de correr. Dá vontade de pular. Amém. Dá Pode baixar. vontade de dançar. Ei, ei. Já doeu meu joelho. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas ao Senhor. Você pode sentar rapidinho, que nós temos uma cerimônia ainda para completar. Gostaria de chamar o pastor Ferreira, a pastora Rosângela aqui para nos ajudar. Cansei. Olha, eu vou fazer um cardio a semana toda. Nunca mais, viu? Proibida essa música na igreja, viu? Amém. Amém, irmãos. Depois de um mês, né? Eu reclamei publicamente na última reunião de líderes que ela tinha deixado de me amar, né? Mas aparentemente não, ela me ama ainda. Gostaria de chamar a irmã Giovana Guimarães agora. Seu marido, Daniel Guimarães, pode subir. Pode subir. Nós vamos fazer hoje a despedida oficial, né, irmãos? Porque Giovana estava aqui há mais de, eram 23 anos, 22? Meu Deus, ela está chorando, nem vou olhar. Nem vou olhar. E nós estamos aqui para fazer uma despedida oficial, irmãos. Por quê? Porque eles saíram abençoados na bênção. A Giovana saiu porque casou com o Daniel. Daniel tinha nada o que fazer, veio catar a Giovana aqui. Ele não tinha nada o que fazer, né? Veio catar a Giovana aqui. E hoje nós vamos fazer... quando o bebê nasce, como é que ele se desliga da mãe? Cortando o cordão umbilical. E hoje nós vamos cortar esse cordão umbilical espiritual. Gil, tu pode colocar esse negócio para cá, mais para cá? Inclusive, não, esse negocinho aqui. Essa cesta mais para cá. E depois tirar isso aqui daqui para mim, por favor. Isso. Inclusive, esse aqui é um símbolo, né? A cesta básica é o seguinte. Uma nova família está começando, eles precisam de recursos financeiros. Eles precisam de paciência também um com o outro. Eles precisam de muito amor. Eles precisam que o Espírito Santo fique soprando lá na cabeça deles para não ter... Porque cada um vem com a sua bagagem e com o tempo eles vão se adaptando, vão amando cada vez mais um ao outro, vão decidindo amar. E nós estamos aqui honrando a vida da Giovana, que desde muito cedo, né, sempre trabalhou. Ela participou de todos os ministérios possíveis, todos possíveis ela participou. Até dezembro eu estava tocando teclado aqui na igreja com a gente. E eu brinquei até com a Leia, falei, meu Deus, a Giovana vinha aqui, aí ela chegava e queria me abraçar o tempo todo. Aí falava assim, Giovana, não vou abraçar não. Aí passou 2 semanas que a Giovana não estava mais aqui, eu fiquei, poxa, não tem ninguém para me abraçar, né? Ou seja, aí a irmã Léa falou, tá vendo? Não aproveitou, é verdade. Então, aproveite quando tem aquele irmão que quer te abraçar, que quer apertar a tua mão, aproveite, porque um dia vai vir um rapaz lá do não sei aonde catar a pessoa aqui. Amém, irmãos? Mas nós estamos muito felizes. O Daniel é um amigo nosso, ele é um, né, IDPB Eterna Aliança lá, né? Ele é um amigo nosso, a família dele também, muito nos agrada, muito nos abençoa. O pai dele, pastor Antônio, tem nos abençoado, tem vindo dar palavra aqui. E nós estamos muito felizes. Nós vamos hoje cortar esse cordão umbilical. Nós vamos, a Giovana já saiu abençoada, mas nós vamos abençoar agora em assembleia essa nova família. Amém, irmãos? Quem quer abençoar essa família? Então vamos ficar de pé. Você vai repetir comigo. Giovana e Daniel, nós abençoamos essa nova família e profetizamos, Espírito de Deus, nós profetizamos prosperidade, sabedoria,
discernimento e muito amor do nosso Senhor. Que a sua caminhada, a partir de agora, seja guiada em todos os dias pelo Espírito Santo. Nós abençoamos essa família. Que vocês prosperem, gerem frutos, filhos espirituais e carnais, para povoar esta sociedade com o reino de Deus, em nome de Jesus. E agora, com as mãos estendidas ainda, nós vamos orar, pedir para o pastor Ferreira ficar atrás do Daniel, a pastora Rosângela abençoando a Giovana, bênção pastoral. Senhor Jesus, nós abençoamos nesse momento, Pai. E no reino espiritual, cortamos o cordão umbilical com a Giovana, Senhor. Até esse momento, ela foi nossa filha, filha da IDPB Parque 10. E agora, Senhor Jesus, juntamente com seu marido, essa família, Senhor Jesus, que no reino espiritual eu já veja uma família sacerdotal, que vai espalhar o teu reino, vai expandir o teu reino em todas as áreas da sociedade, Pai. Que no trabalho deles, Senhor Jesus, como contador, como engenheira, eles propaguem o teu evangelho, Senhor. Eles falem de ti. Que as pessoas, ao olhar para eles, ao conversar com eles, Senhor Jesus, sejam vivificadas pelo Espírito Santo que habita neles, Pai. Dá sabedoria para Giovana, dá sabedoria para o Daniel, Pai. Que o amor que tu colocaste neles, Senhor Jesus, seja frutificado todos os dias. Não deixa que Satanás venha interferir, não deixa que Satanás venha falar qualquer coisa, atrapalhar nesse relacionamento, nesse casamento. Nós profetizamos vida, amor, santidade, Senhor Jesus. Um caminho aberto, Senhor Jesus, mesmo que seja no deserto, para que eles falem e sejam, Senhor Jesus, teus auxiliadores nesta terra, até que tu venha, Senhor Jesus, nos buscar. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, gente. Desde que cheguei aqui, né, já estava muito emocionada, mas eu só queria agradecer a todo mundo, né, que fez parte da minha história, que eu fiquei aqui, né, por 23 anos. Não foi uma decisão fácil, né, até porque são 23 anos de casa, não é assim que, eu já saí, então tchau. Não. Vocês são a minha família, né, a IDPB Parque 10, tudo que eu construí aqui, tudo que as minhas raízes, né, o meu crescimento espiritual foram aqui. Então, eu carrego comigo sempre uma parte da IDPB Parque 10. Vou levar comigo uma parte da IDPB Parque 10, porque vocês fazem parte da minha história. E assim, eu lembro que eu até conversando com o Daniel, quando a gente falava, né, sobre os ministérios, né, o que a gente iria seguir. E aí eu disse, Daniel, fica tranquilo, porque tudo que vem de Deus traz paz no nosso coração. E a IDPB ela é uma igreja missionária. Então, a gente faz parte de uma missão, né? E o Senhor ele nos coloca também esse chamado, que é o chamado universal, né? Ir de pregar a toda criatura. Então, nós estamos fazendo parte desse chamado. Nós estamos indo cumprir uma missão que o Senhor colocou no nosso coração. E não faríamos isso se não fosse da vontade do Senhor. E eu agradeço, meus irmãos, eu amo muito vocês. E eu quero que sempre que eu venha visitar aqui, vocês estejam de braços abertos para me receber, eu ou o Daniel. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Daniel? Primeiramente, bom dia a todos. Como a Tabita falou, pedi desculpas aqui à igreja. Brincadeira, gente, mas assim, só agradecer mesmo a Deus primeiramente, né? E a toda a IDPB que sempre me acolheu de braços abertos, né? Falo com todas as pessoas que eu tenho intimidade, aquelas pessoas que estão de fora também, que eu tenho grandes amigos aqui dentro. E meu intuito nunca foi tirar a Giovana daqui, né? Tudo foi debaixo de muita oração. Muita oração. A gente, desde o início a gente sabia que isso seria algo muito difícil, ou para mim ou para ela, mas a gente sempre colocou isso diante de Deus. E Deus é um Deus de propósitos, né? A obra ela não termina aqui, ela sempre vai existir até Ele retornar. Então, o nosso propósito é continuar esse
como eu falo, a grande comissão, o ID do Senhor. Então, nós temos um grande propósito. Eu sei que Deus vai nos usar muito, sermos instrumentos na obra do Senhor. E queria agradecer publicamente à igreja, que continue nos amando, continue orando por nós, e que sempre que nós voltarmos aqui, vamos estar felizes e fazendo comunhão juntos, amém? Obrigado. É um casal, eles estão pagando as coisas do casamento, então vá lá, abençoe ele, quero dar uma oferta, não é não, Giovana? Tem um Pix aí, tá? Passe para eles, abençoe, tem o dinheiro, dê uma oferta para eles também. Amém, irmãos? Obrigado. Vai tomar café, né? Libera uma xícara para ela aí, por favor, tá bom, irmã Marlúcia? Irmãos, nós vamos orar agora pelo café. Você que não está em jejum, que vai fazer jejum depois, nós vamos tomar café. Hoje a organização do café foi da célula Cairóis. Uma salva de palmas para a célula Cairóis, uma bênção. Próximo café é a célula Videira que vai organizar, tá bom, irmã Marlúcia? Coloca na escala lá para a gente, por favor. Próximo culto de primícias, a célula Videira vai organizar mesa, cadeira, café, tudinho, mandando lá a lista para o grupo. Todo culto de primícia, uma célula, um ministério vai estar organizando. Posso contar com vocês, irmão? Amém. Senhor, nós te agradecemos por este culto, por este café, por este alimento espiritual e físico, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, que esse alimento nos faça bem, nos alimente, nos dê, Senhor, sustento para o resto do dia, para fazermos o jejum em consagração a Ti. Mulheres e crianças pequenas na frente, homens, por favor, aguardem. Dona Socorro, cadê Dona Socorro? Mãe do Esdras aqui, uma salva de palmas, seja bem-vinda, minha irmã, desculpa, verdade. Gente, só para essa é a mãe do Esdras, a Juraci é a mãe da Esté, entendeu? Para não confundir. E nós vamos passar no grupo aviso do retiro. Nós não vamos conseguir ir para o Arpã, mas nós preparamos um local maravilhoso. Amém? Dia 14 e 15 de fevereiro, vá separando seu dinheiro. Nós estaremos no retiro, estaremos todos juntos lá. Depois no grupo. Seja abençoado, irmão. Cumprimente seu irmão. Se ele não estiver bonito, profetize sobre ele. E